Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de sistema endócrino digestório e hoje nós vamos ver o ciclo de Krebs. Normalmente o estudante de bioquímica, só de ouvir falar esse nome, ciclo de Krebs, já desanima, né? Já fica com sono, já acha que a aula vai ser um saco, mas é porque são muitas reações e bastante nome de molécula, nome de enzima. Então, como sempre, eu vou frisar para vocês que não é isso que é importante para a gente. Tá? Decorar nomes, decorar nome de enzima, decorar estrutura de molécula. O que a gente vai focar aqui, o que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai focar no porquê as coisas estão acontecendo. Beleza? Então, vamos começar aqui. Só para contextualizar o nosso objeto de estudo hoje, a gente sabe que a respiração celular ela pode ser dividida em 3 estágios, né? Então, nesse primeiro estágio, as moléculas orgânicas, os macronutrientes, né? Gordura, lipídio, açúcar, tudo aquilo que a gente come, vai ser degradado. E isso aqui são vias convergentes, né? A via de degradação de aminoácidos, de ácidos graxos, de glicose, todas elas convergem à produção de acetil-CoA. Então, é dessa forma que a gente consegue retirar a energia de todas essas macromoléculas, beleza? O que a gente vai estudar aqui hoje vai ser esse segundo estágio, que são quando esses grupos acetil, né, que é o acetil-CoA, entra no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e eles vão ser oxidados. E essa oxidação vai liberar CO2 e esses transportadores reduzidos, NADH e FADH2, que vão ser usados no terceiro estágio, que é a respiração celular. Tá? Então, a parte que a gente vai estudar hoje é esse segundo estágio aqui da respiração celular. Então, a gente viu no slide anterior que o acetil-CoA pode ser obtido a partir de gorduras, carboidratos, aminoácidos, mas o piruvato, que é obtido a partir da glicose, ele vai ter que ser convertido a acetil-CoA ainda. Essa conversão acontece na matriz mitocondrial e ela é realizada por um complexo multienzimático. Então, não é uma enzima só, é um complexo de enzimas que é chamado de complexo da piruvato desidrogenase. O complexo da piruvato desidrogenase vai fazer uma descarboxilação oxidativa, então perde um gás carbônico nessa reação e gera um NADH. Esse NADH vai poder doar prótons e elétrons para a cadeia respiratória. Essa enzima, esse complexo enzimático, para funcionar, ele depende de alguns cofatores. E a gente vai ver aqui o papel de cada cofator desse dentro dessa reação enzimática. Então, o primeiro desses cofatores que a gente vai ver aqui é a coenzima A. A gente normalmente ouve muito falar esse nome, né? Coenzima A, CoA, está no acetil-CoA, lá no catabolismo de ácidos graxos, ele forma o acil-CoA também. A função desse CoA é ser um carreador de acilas ativadas. Então, se eu tenho um grupo acila, né? No caso aqui o acetil-CoA, por exemplo, de 2 carbonos, e eu quero ligar esse grupo em algum lugar depois, ou seja, eu quero que ele seja ativado, lembrando daquela aula lá de termodinâmica, em Introdução à Ciência da Vida 3, a CoA, a coenzima A, faz esse papel de levar uma acila ativada de um lugar para o outro. Então, essa aqui é a cara dela, tá? Essa molécula enorme aqui, ó. Então, é nessa região aqui que se liga o grupo acila, aqui nesse grupo tiol. Então, esse pedacinho aqui que se liga a molécula. Então, quando a gente vê uma coenzima, uma acila ativada, normalmente tem esse enxofre aqui, por causa desse grupo. Então, quando a gente vê esse nome aqui, né, acetil-CoA, vê a coenzima aqui dessa forma, não imagina que é uma molécula tão grande, né, bem maior do que a molécula que ele está transportando, na verdade. Tá? Então, o primeiro cofator é a coenzima A, e a função dela é transportar uma acila ativada de um lugar para o outro. Tá? E que acila que vai ser essa? Vai entrar o piruvato, no complexo da piruvato desidrogenase, e vai sair o acetil-CoA. Vai sair aqui na acila. Beleza? Então, prosseguindo, o próximo cofator que a gente vai ver aqui é o lipoato. Tá? O lipoato
ele está ligado covalentemente a E2, então está representado nesse esquema aqui, ó. Então a gente tem a cadeia polipeptídica da E2, né? Ou seja, nada mais é do que a enzima E2 e seus aminoácidos. Aqui a gente tem a cadeia lateral de um resíduo de lisina, tá? E ligado covalentemente a essa lisina aqui de E2, a gente tem um ácido lipóico. E o que esse ácido lipóico faz de interessante? Ele tem essa ligação aqui de sulfeto, que ela pode ser reversivelmente oxidada ou estar reduzida, conforme ela está aqui, ó. Então, quando ela está oxidada, está nesse formato aqui, e ela pode ser reduzida recebendo um hidrogênio em cada uma, ou então um hidrogênio e uma acetil. Então ela funciona mais ou menos como um gancho, que ela consegue pegar grupos de um lado e levar grupos para o outro lado. Ela funciona como um transportador, ligado aqui na porção E2. Beleza? O próximo componente, então, desse complexo multienzimático, que a gente vai ver aqui, o funcionamento, é o NAD. O NAD já é um velho conhecido nosso, né? Já ouvimos falar desse nome já tem bastante tempo, NAD e NADH mais H+. O que muitas vezes não fica claro é o porquê desse mais H+, né? Quando a gente representa o NAD na forma reduzida. Então, só para recapitular aqui, o átomo de hidrogênio, né, o átomo de hidrogênio, ele pode ser desmembrado nos seus elétrons ou no seu elétron, restando para trás o próton remanescente. Então aqui eu estou transportando dois hidrogênios, mas perceba que na verdade são dois elétrons e dois prótons. Perfeito? O NAD oxidado, ele vai conseguir transportar esses dois elétrons. Esses dois elétrons vão ser transportados. Um deles está aqui, um deles vai estar sendo transportado aqui, e o outro vai estar sendo transportado junto com um próton aqui, nesse hidrogênio. Então eu tenho dois elétrons, um aqui e outro aqui, e um desses prótons está aqui, por isso que eu tenho um hidrogênio. Ele não tem lugar para transportar o próton remanescente, então por isso que a gente representa ele como mais H+. Tá? Então o que o NAD vai fazer, a função dele nesse complexo enzimático é o que ele faz em todas as outras reações, né? Ele é um aceptor de prótons e elétrons e funcionando como um carreador também. Tá? Como em toda reação de oxirredução, né? Essa reação aqui também libera energia, tem energia envolvida. Beleza? O próximo cofator é o FAD, também um conhecido nosso, a gente viu esse nome já no ciclo de Krebs, né? Talvez alguns de vocês saibam que é formado um FAD no ciclo de Krebs. E é bom deixar claro, enfatizar que esse FAD aqui, que funciona como cofator aqui desse complexo, não é o FAD que é formado lá no ciclo de Krebs, não. Tá? É uma molécula diferente. A função dele é a mesma do NAD, só que ele, diferente do NAD, ele é uma molécula um pouco mais maleável. Ele consegue carregar um hidrogênio, então a gente está vendo aqui um próton mais um elétron, então ele pode estar na sua forma semi-reduzida ou semiquinona, ou ele pode estar completamente reduzido, carregando mais um próton e mais um elétron, ou seja, mais um outro hidrogênio. Então o FAD ele consegue carregar um ou dois hidrogênios, fazendo dele uma molécula mais versátil, né, do que o NAD. E o último cofator que a gente vai ver aqui é a tiamina pirofosfato, tá? Ou TPP. Essa tiamina pirofosfato ela é uma forma de coenzima da vitamina B1, também chamada de tiamina, e existem algumas doenças, algumas patologias que estão relacionadas à deficiência dessa vitamina, tá? Inclusive em pessoas etilistas. Então é interessante vocês darem uma olhada nisso depois, beleza? E a função da tiamina pirofosfato é a descarboxilação. Então é ela que vai retirar esse gás carbônico aqui do piruvato. Tá? Acontece essa reação aqui. É claro que a gente não tem que saber, vocês não têm que saber os pormenores dessas reações, tá? Mas o piruvato se liga em um local específico aqui da tiamina pirofosfato e esse rearranjo do piruvato favorece a descarboxilação. Então é ela que vai fazer a descarboxilação do piruvato. E essa daí é a cara do complexo da piruvato desidrogenase. Então você vê que ele é um complexo multienzimático.
Tá? Então, cada pedacinho amarelo desse aqui representa uma enzima E1. Cada uma dessas subunidades verde que representa a enzima E2 e a E3 pelas subunidades vermelhas. Então, são várias repetições da mesma subunidade nesse complexo. Então, ele é um complexo muito grande. Aí funciona mais ou menos como uma turbina, né? Entra piruvato de um lado e sai do outro lado acetil-CoA e NADH+, e o gás carbônico, né? Então agora vamos dar uma olhada no funcionamento desse mecanismo, né? E do papel de cada um desses cofatores que a gente viu. Aqui isoladamente, vamos ver como é que eles trabalham coordenadamente, né? Então o primeiro deles aqui vai ser o TPP, que é a tiamina pirofosfato. E a gente viu ali que a função dela é o quê? Ela faz a descarboxilação do piruvato. Então aqui nessa reação aqui, que conta com a TPP como cofator, o piruvato perde esse gás carbônico e ligado aqui à tiamina pirofosfato, vai estar o grupo acetil que vai continuar na reação. O outro cofator que tinha a capacidade de carregar acetilas era quem? Era o lipoato, né? com aqueles dois enxofres lá. Então o lipoato vai vir aqui, vai pegar essa acila que estava no TPP e ela vai ficar ligada aqui em um dos seus enxofres. O outro enxofre vai ser reduzido por um hidrogênio mesmo. E agora essa acila que está ligada ao lipoato vai ser finalmente transferida à coenzima A. Então acontece aqui na enzima E2, acontece a transferência do grupo acetil para a coenzima A, liberando aqui o acetil-CoA na matriz mitocondrial. E agora eu vou ter o meu lipoato na sua forma totalmente reduzida. Cada um dos seus enxofres está com um hidrogênio. E o que eu vou fazer agora então? Agora eu preciso regenerar aqui o lipoato, né? E quem vai regenerar o lipoato vai ser o FAD. Então o FAD vai passar aqui nessa reação e vai pegar para ele os dois hidrogênios que estão aqui no lipoato, deixando ele de novo na forma oxidada e apto então a continuar aqui na reação. Só que agora o problema é que eu tenho que regenerar o FAD, né? Aqui quando eu fui oxidar o lipoato, o FAD foi reduzido a FADH2. Então agora eu preciso reoxidar esse FADH2. E quem vai fazer isso é o NAD. Então o NAD entra, ele oxida o FADH2 até FAD e vai ser liberado na forma de NADH mais H+. E é por isso que na reação que a gente viu da descarboxilação do piruvato tem a liberação de um NADH+ também. O complexo da piruvato desidrogenase ele vai ser inibido, né, por ATP, obviamente, né, se eu tenho muito ATP, então eu não preciso mais do ciclo de Krebs tão rapidamente, gerando mais ATP. Vai ser inibido por acetil-CoA, né, e a quantidade de acetil-CoA aumenta bastante, né, da oxidação de ácidos graxos. A gente lembra lá no catabolismo de ácido graxo que cada rodada de beta-oxidação libera um acetil-CoA, né? NADH também vai inibir o complexo da piruvato desidrogenase, bem como os ácidos graxos. E ele vai ser ativado por AMP, que sinaliza baixa energia, né, na célula, CoA, o NAD e o cálcio. E o cálcio que é um sinalizador de contração muscular, né? Então o cálcio vai ativar esse complexo aqui para acontecer a geração de ATP para a atividade muscular. Além desses fatores aqui, o complexo da piruvato desidrogenase ele também vai ser inibido pela fosforilação reversível. Então ele vai ser regulado também por fosforilação e desfosforilação. Tá? Então se é uma regulação por fosforilação e desfosforilação, né? Então a gente vai ter uma piruvato desidrogenase cinase, que vai ser a enzima que vai fosforilar, e uma fosfatase, que é a que vai retirar o fosfato, né? Então a piruvato desidrogenase cinase, ela fosforila e inativa a E1, tá? Enquanto a fosfoproteína fosfatase específica vai remover esse grupo fosfato por hidrólise, ativando de novo a E1. Então a cinase, né, que é a enzima que vai inativar a fosfatase, a piruvato desidrogenase, ela é allostericamente ativada por ATP, né? Então, dessa forma, o ATP contribui para a inativação aqui do complexo, tá? Então, quando a concentração de ATP está elevada,
né, que reflete um estado de energia adequado, esse complexo da piruvato desidrogenase vai ser inativado pela fosforilação. E aí, quando diminui a concentração de ATP, a atividade da sinase vai diminuir e a ação da fosfatase então vai conseguir retirar o fosfato do complexo da piruvato desidrogenase, ativando ela novamente. Então, prosseguindo aqui, a gente vai começar então com as reações do ciclo de Krebs. Então, esse daí é o ciclo de Krebs, né? Essa é a cara dele. E realmente causa aquele pavor, né? Que tá todo mundo acostumado. Quando bate o olho nesse monte de reação, com um monte de molécula virando outra molécula, com enzimas envolvidas e que passa o que gera tal coisa, aí realmente gera um pouco de ansiedade. Mas a gente vai ver que não é necessário não, tá? Por que são necessárias? Por que a gente precisa de tantas reações assim para conseguir tirar a energia do acetil-CoA? É porque se a gente simplesmente fizesse a descarboxilação dele, ele ia formar metano e o gás carbônico. E a gente não tem capacidade de metabolizar o metano. Então a gente precisa desse conjunto de reações, né, dessa série de reações, para eu conseguir tirar o máximo de energia aqui desse acetil-CoA, do acetil-CoA. E em contrapartida, é muito interessante o ciclo de Krebs, porque esses intermediários aqui que vão sendo formados, eles podem ser desviados para outros fins ou então chegar de outras vias também. Então é interessante eu ter essa quantidade de intermediários para poder o ciclo de Krebs também nutrir outras vias, além dessa da formação de energia. Então a primeira etapa aqui no ciclo de Krebs, a primeira reação, vai ser a formação do citrato a partir do acetil-CoA, que está chegando ali, que a gente viu como é que é a formação dele, e do oxalacetato. Tá? Então, essa condensação ela é catalisada pela enzima citrato-sintase e ela tem um ΔG bastante negativo. Então, é uma reação bem favorável. Né? E o que torna essa reação tão favorável assim? É justamente a hidrólise aqui da coenzima A. Então, a gente viu lá atrás que a coenzima A ela tem a função de transportar acetilas ativadas e eu ativar uma molécula é isso, né? Eu colocar nela uma ligação que, quando clivada, vai fornecer energia para eu fazer uma outra ligação, por exemplo. Então aqui, essa primeira reação é catalisada pela citrato-sintase. Tá? E eu tenho aqui a formação do citrato. Então, aí como estava a animação aí, né? A fonte de energia para essa reação, então vai ser a clivagem da coenzima A. Num próximo passo agora, a enzima aconitase vai converter o citrato em isocitrato. E para isso o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente tirar uma molécula de água, fazer uma desidratação e depois colocar novamente uma molécula de água. Só que nessa saída e nessa entrada da molécula de água, a gente tem uma mudança de locais aqui. Então, onde antes eu tinha o OH, agora eu vou ter o hidrogênio. E é essa mudança aqui de posição do OH que vai favorecer a saída desse gás carbônico aqui numa reação subsequente. Então, a função desse rearranjo aqui vai ser justamente facilitar o próximo passo, um dos próximos passos do ciclo de Krebs. Beleza? No próximo passo aqui, a enzima isocitrato desidrogenase vai fazer a oxidação do isocitrato. Então, eu tenho a formação do primeiro NADH mais H+, aqui do ciclo de Krebs. E essa oxidação vai formar o oxalosuccinato. E o oxalosuccinato vai passar então por uma descarboxilação, aquele gás carbônico que a gente viu lá atrás que ia sair, né? Por isso que a gente teve a mudança aqui de posição. Então vai passar por uma descarboxilação e vai formar o alfa-cetoglutarato. Então, só para a gente se localizar, né? A gente está agora aqui nessa posição aqui do ciclo de Krebs, tá? Então eu tinha o isocitrato e tive a formação agora do alfa-cetoglutarato, com a formação do primeiro NADH. Na reação agora que vai ter depois, eu vou converter o alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. E a reação acontece dessa maneira aqui. Ó. A alfa-cetoglutarato desidrogenase, então, ela vai descarboxilar o alfa-cetoglutarato, então vai ter a saída aqui desse gás carbônico, e além disso vai ter a formação de um NADH. Então acontece uma
descarboxilação e outra oxidação. Tá? Essa descarboxilação aqui é uma reação que libera bastante energia. Só que essa energia não vai ser dissipada, essa energia aqui vai ser conservada colocando aqui uma coenzima A. Lembra que eu coloco numa coenzima A em uma molécula, eu estou ativando essa molécula para ligação de alguma coisa depois? Então agora essa molécula de succinil-CoA, ela está ativada aqui nessa ligação com a coenzima A. Tá? Então é o que está falando aqui, ó, a energia da oxidação do alfa-cetoglutarato é conservada nessa ligação tioéster aqui. E o que é que eu vou querer fazer agora com essa reação, essa ligação aqui rica em energia? Agora vai ser a clivagem dessa ligação rica em energia que vai fornecer a energia de ligação necessária para eu ligar esse fosfato em um GDP. Então, quando a succinato-tioquinase cliva essa ligação, a energia que vai ser liberada, essa reação vai estar acoplada com essa ligação, com essa reação aqui. Então, a energia liberada aqui dessa clivagem vai impulsionar a fosforilação do GDP. É por isso que eu tenho a formação desse GTP aqui agora e a saída do CoA. E o produto resultante para mim é o succinato. Percebe aqui que eu tinha tanta energia conservada aqui nessa ligação que eu consegui formar um GTP, né, que é uma molécula rica em energia, assim como um ATP, e ainda tive um ΔG negativo. Tá? Então, essa ligação aqui foi mais do que suficiente para impulsionar a formação do GTP. E para finalizar o ciclo, eu vou ter a regeneração do oxalacetato, que é aquela molécula que aparece lá no começo. Tá? Então, como que acontece essa regeneração? O succinato vai ser oxidado, tá? Até fumarato, e aqui eu vou ter a formação daquele FADH2, tá? Porque esses hidrogênios aqui eles não têm energia para reduzir o NAD, então aqui eu tenho a formação do FADH2. Então, o succinato vai ser oxidado até fumarato. O fumarato vai passar por uma hidratação, vai entrar uma molécula de água, vai formar o malato, e o malato vai passar por uma outra oxidação. E aqui eu vou ter a formação do último NADH mais H+, do ciclo de Krebs, com a formação concomitantemente do oxalacetato, né? Então regenerando o oxalacetato. Essa reação aqui ela é bastante desfavorável, o equilíbrio está bastante deslocado para a esquerda. Só que ele é mantido ele é mantido para a direita pela remoção contínua do oxalacetato. Tá? Então, é aquilo que a gente viu em termodinâmica. Eu consigo manipular o equilíbrio, a direção com que uma reação vai andar, né? Manipulando a concentração dos reagentes. Tá? Então, assim, é aqui que termina o ciclo de Krebs, tá? Regenerando o oxalacetato. Então, a gente vê, né, esse tanto de reação, né, um processo cíclico de 8 etapas, né, para a oxidação de uma molécula de 2 carbonos, fica parecendo que é complicação demais, que é complicação desnecessária. Mas repetindo aquilo que eu falei lá no começo, não é o caso, porque a função desse ciclo, né, desse ciclo do ácido cítrico, ela não se restringe à oxidação do acetato. Né? Essa via acaba sendo o pivô do metabolismo de outras moléculas também. Tá? Então, produtos finais da oxidação de outras moléculas, por exemplo, ácidos graxos, podem entrar aqui nesse ciclo. Então, por exemplo, o glutamato pode ser convertido em alfa-cetoglutarato e entrar no ciclo de Krebs. Da mesma forma que a gente pode formar o glutamato retirando alfa-cetoglutarato do ciclo. E o aspartato da mesma forma, né? O aspartato pode ser convertido em oxalacetato para manter o ciclo de Krebs funcionando. Por isso que se diz que esse ciclo do ácido cítrico é uma via anfibólica, né? Que ela pode tanto doar quanto receber intermediários de outras vias, de outros ciclos, né? De outras vias metabólicas. Então, agora para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da regulação do ciclo, né? E a regulação do complexo da piruvato desidrogenase já foi abordado lá atrás, né? A regulação pela sinase e pela fosfatase. Aqui no ciclo de Krebs a gente vai ver que, por exemplo, a succinil-CoA ela inibe a alfa-cetoglutarato desidrogenase e a citrato sintase.
tá? Então, é uma inibição por feedback, né? Tem aqui o succinil-CoA, que é um intermediário da via, inibindo etapas anteriores. Então, eu tenho aí uma inibição por feedback. O citrato também vai bloquear a citrato sintase, né? Então, um outro exemplo de inibição por feedback. E o produto final da via, né, que é o ATP, inibe a citrato sintase e a isocitrato desidrogenase. A inibição da citrato sintase pelo ATP, ela vai ser abrandada pelo ADP. Então, se eu começo a aumentar a concentração de ADP, eu vou, consequentemente, aumentando a velocidade da via. E nos músculos dos vertebrados, o íon cálcio ele é um ativador, né? Já que ele sinaliza a contração muscular iminente. Então, a gente tem os passos aí que são ativados pelo cálcio, né? Sinalizando a contração muscular iminente. Beleza? Então, agora para finalizar, uma visão geral do ciclo, né? A gente viu que 2 carbonos vão entrar no ciclo, né, na forma de acetil, na forma de acetil-CoA, e 2 carbonos saem na forma de gás carbônico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de queimar gordura, né, que a gordura entra como acetil-CoA no ciclo de Krebs, é na forma de CO2 que a gordura está deixando o nosso corpo. Então, é na expiração mesmo, né, e não no suor, né, por assim dizer. Tá? E nisso a gente teve a formação também de 3 moléculas de NADH mais H+, uma molécula de FADH2 e a produção de um GTP ou ATP diretamente. Então, quando se pergunta qual que é a produção direta de ATP no ciclo de Krebs, a produção é de um só, a produção pequena. O maior conteúdo energético do ciclo, né, está no NADH e no FADH2, conforme a gente viu na cadeia respiratória. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acho que, obviamente, vocês sabem que essa apresentação, essa aula não substitui o livro, não substitui o material que eu mandei para vocês. Então, isso aqui é mais para direcionar onde que eu quero que vocês foquem no capítulo, beleza? E qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Um abraço para vocês e fiquem todos bem.